paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 6, versículo 12, que diz: E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Aleluia! Aqui os discípulos saíram para pregar para o povo que se arrependesse de seus pecados. Arrependimento, uma palavra tão difícil das pessoas quererem ouvir. Eu tenho certeza que algumas pessoas, ao abrir esse vídeo e ouvir esta palavra, arrependimento, não vão querer assistir até o final, porque se acham perfeitos demais, santos demais, acham que não precisam melhorar, acham que não precisa buscar mais santidade, acha que já estão certo demais. E por que isso acontece? Porque muitas pessoas não sabem nem o que é pecado. É claro que alguns líderes, algumas pessoas que ensinam a palavra de Deus têm uma parcela de culpa, porque não têm ensinado a verdadeira palavra. Líderes que muitas vezes praticam algum pecado e não querem abrir mão daquele pecado. E para que não venha ficar mostrando que está pecando para as pessoas, termina dizendo que aquilo que ele pratica não é pecado, enganando assim as outras pessoas. E muitas pessoas, ao invés de buscar na palavra de Deus entendimento, ao invés de orar, buscar no Espírito Santo de Deus o entendimento da palavra de Deus, prefere acreditar nesses líderes que estão ensinando a palavra errada. É claro que eles têm uma parcela de culpa, mas nós que somos servos de Deus, nós também temos que aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. É claro que nós temos que buscar na Bíblia se aquilo que nós estamos fazendo é pecado ou não. Nós temos que nos analisar. Isso tem faltado no meio evangélico. Algumas pessoas que são evangélicas não têm buscado a santidade, preferem ficar com preguiça, preferem não ler a Bíblia, preferem acreditar em pessoas que não estão pregando a verdade. Isso é algo muito perigoso, porque deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 na casa da pessoa não vai fazer com que ela se converta. Deixar a Bíblia fechada em casa e só abrir quando vai à igreja também não vai fazer com que ela se converta. É preciso analisar as Escrituras e entender a verdadeira palavra. E só quem vai dar o significado daquela palavra é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Não adianta a gente abrir a palavra de Deus, ler um versículo e dizer: agora eu entendi, é isso que quer dizer, quando na verdade nem buscou ter intimidade com Deus, não orou, não falou com Deus para que o Espírito Santo de Deus venha se revelar o verdadeiro sentido daquele versículo, daquela palavra. Então isso tem faltado muito em muitos evangélicos. Nós sabemos que tudo que é pecado é tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que desobedece a Deus. Então as pessoas não sabem nem o que é pecado. Claro que pessoas que se interessam em servir a Deus em espírito e em verdade, elas sabem sim, e tentam e buscam mais santidade. Mas muitas pessoas não sabem nem o que é pecado. Então, se não sabem o que é pecado, é difícil elas saberem também se estão pecando ou não, se estão realmente servindo a Deus em espírito e em verdade ou não, se estão obedecendo a Deus ou não. E veja a importância de ler a palavra de Deus. Muitas pessoas têm se preocupado mais em ouvir profecias. É claro que existe sim profetas de Deus, sendo boca de Deus e falando aquilo que Deus mandou. Mas é preciso que as pessoas coloquem aquela profecia à prova e venham analisar se aquela profecia está de acordo com a palavra de Deus ou não, porque a palavra de Deus não se contradiz. A palavra de Deus é uma só.
Deus não vai dizer algo aqui na Bíblia e vai mandar um profeta dizer algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então muitos evangélicos estão cegos espiritualmente, não são capazes de buscar santidade, não são capazes de melhorar, não são capazes de ler a palavra de Deus, preferem estar ouvindo profecias e mais profecias. Pessoas que estão sofrendo porque não está sendo obediente a Deus. Pessoas que dizem, eu vou por ali porque aquela profecia disse que era para eu ir por ali. E termina aqui no futuro, lá na frente, se prejudicando, quebrando a cara, porque não tem buscado a palavra de Deus. Tem acreditado em qualquer profecia. Muitas vezes de pessoas que vêm falando pela carne, não está nem falando aquilo que Deus mandou. Então isso é algo bastante perigoso, isso vem acontecendo nas igrejas. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento muito difícil, onde as igrejas estão fechadas. E o que está acontecendo é que muitas pessoas não estão entendendo aquela mensagem que Deus está mandando, a mensagem que Deus está mandando através dessa situação que as igrejas estão fechadas. As pessoas têm que entender a mensagem de Deus. Deus está dizendo, arrependam-se dos seus pecados. Deus está dizendo, arrependam-se dos seus maus caminhos. Me busque mais, leia a minha palavra, ore para que o Espírito Santo de Deus venha interceder por vocês, venha dar entendimento da minha palavra. Deus está falando com o seu povo, mas muitas pessoas não querem ouvir, estão com seus ouvidos tapados, estão com seus olhos tampados, não querem ouvir a mensagem, a palavra que Deus ele está mandando para o seu povo. Muitas pessoas, ao ver que esta palavra fala de arrependimento, não vão querer nem ouvir até o final, porque já são santos demais, porque não precisam mudar nada em suas vidas. E nós vemos que pessoas têm anteriormente ido à igreja com as mesmas práticas que desagradam a Deus. Pessoas que se diz ser de Deus ainda com roupas sensuais, se vestindo inadequadamente, com sensualidade, com lascívia. E nós vemos que depois que a igreja fechou, essas mesmas pessoas continuam do mesmo jeito, daquela forma, se vestindo do mesmo jeito, porque elas estão com os ouvidos e os olhos tampados, não estão prestando atenção no que Deus está dizendo para que venha se arrepender dos maus caminhos. Pessoas que continuam praticando o pecado. E é claro que não só lascívia, outros tipos de pecados continuam do mesmo jeito, continuam trazendo o mundo para dentro da igreja, continuam fazendo as mesmas coisas. E mesmo a igreja fechada, pessoas ainda não entenderam a mensagem de Deus. E aqui fora continuam do mesmo jeito, com a mesma vontade que tinha quando estava dentro da igreja. Alguns líderes que queriam aparecer, que queriam se mostrar melhor do que os outros, fecharam as igrejas e eles continuam na internet, do mesmo jeito, com soberba, querendo ser mais do que os outros, fazendo coisas que desagradam a Deus, tantas coisas, tantos pecados, algumas pessoas que se dizem ser de Deus ainda continuam praticando. Veja aqui que esta palavra, Deus mandou os discípulos pregarem a palavra para o povo, para que eles se arrependessem do pecado, porque se não se arrepender do pecado, não vai ter direito à vida eterna. É preciso se arrepender do pecado, dos maus caminhos. É preciso buscar mais santidade. É preciso abandonar o eu, o ego, e ver que quando nós morremos para o pecado, nós nascemos para Cristo. É Cristo que vive em nós, que habita em nós, nós somos discípulos de Cristo.
Então nós não podemos ter as mesmas práticas quando antes a gente andava na ignorância. Ou seja, antes a gente não entendia a palavra de Deus e agora a gente foi alcançada pela palavra de Deus, então por isso nós temos que andar diferente, seja na maneira de pensar, na maneira de agir, em todas as áreas de nossas vidas, não somente dentro de uma igreja. Pessoas que se dizem ser de Deus, mesmo acontecendo o fechamento das igrejas, continuam do mesmo jeito. Continuam pensando as mesmas coisas, continuam pregando as mesmas coisas, continuam fazendo as mesmas coisas. Olha que coisa triste, quando Deus ele fala que as pessoas venham se arrepender, está faltando as pessoas se analisar e buscar mais a Deus e não estacionar numa determinada posição. Nós temos sempre que ir adiante. Essa situação que tem acontecido nos dias de hoje me faz lembrar do tempo de Noé relatado na Bíblia, quando Noé pregava sobre o dilúvio e as pessoas não estavam nem aí, as pessoas não entendiam, achavam que era mentira, achavam que isso não ia acontecer. E o que aconteceu foi que quem se salvou foi só a família de Noé, porque os demais não acreditaram em nada que Noé falou. Do mesmo jeito está acontecendo nos dias de hoje. Deus está enviando profetas para dizer que se arrependam dos pecados. Deus está fazendo com que aconteça situações em que a igreja sofra, para que a igreja venha entender que esse tipo de servidão não agrada a Deus. Esse tipo de culto que estão oferecendo não agrada a Deus. E muitas pessoas estão com ouvidos e olhos tampados e não estão entendendo e não querem entender aquilo que Deus ele está falando através dessa situação. Preferem ficar clamando, orando para que essa situação acabe. É melhor orar para que essa situação acabe do que olhar para o seu eu e entender se está agradando a Deus ou não. Está faltando as pessoas se analisar, olhar para dentro de si e entender que é preciso se arrepender de muitas práticas que muitas pessoas que se dizem evangélicos estão fazendo. Arrependimento, palavra de conserto. Muitas pessoas ao ouvir esta palavra vai dizer que não é com ela porque ela está perfeita demais, está santa demais. Muitas pessoas não vão nem chegar até o final do vídeo. Por quê? Porque já são santas demais e perfeitas demais. É preciso assistir toda a palavra, porque Deus ele não dá uma mensagem pela metade. Deus ele não dá uma palavra pela metade. Deus ainda está sendo misericordioso demais em estar levantando o seu povo, ministro da palavra, várias pessoas pregando a palavra de Deus para que muitos venham se arrepender dos pecados. E quando a gente abre uma rede social, quando a gente entra numa rede social para ouvir uma palavra, é difícil achar uma palavra de conserto e uma palavra que venha ensinar a sã doutrina de Deus, porque a maioria das palavras é só prosperidade, é só profecias maravilhosas, é só coisas boas. Por quê? Porque o povo, a maioria, não está interessado em se converter. Eles estão interessados em ouvir profecias que venham agradar a eles mesmos, que venham agradar o seu ego, que venham agradar as suas vontades. Eles não estão preocupados em se converter e encontrar a verdadeira palavra de Deus e entender que precisa melhorar, entender que precisa buscar mais santidade. Eles estão preocupados em ouvir profecias que venham dizer coisas boas sobre eles, que venham desejar coisas boas para eles. É um grande perigo que tem acontecido com o povo de Deus. E Deus ele está falando através desta palavra. Se analise, olhe se precisa melhorar. É claro que algumas pessoas vivem em santidade, sim. Não são todas as pessoas que não vivem em santidade. Existem aqueles que vivem em santidade. Mas sempre precisamos nos analisar para sempre estar
crescendo espiritualmente, não estacionar ali naquela posição. Temos que sempre estar buscando mais santidade, para que quando Jesus volte, a gente possa ir com Ele. Essa é a realidade, que muitos preferem colocar as mãos nos ouvidos e nos olhos para não enxergar, para não ouvir a verdade. A verdade incomoda aqueles que vivem na mentira. A verdade incomoda aqueles que estão acomodados com o pecado, com as coisas erradas. Vamos nos analisar, entender qual a mensagem que Deus está passando para a igreja neste momento em que as igrejas estão fechadas. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando cada um de vocês. Amém?